montar Orlando foi mais um desafio, né, do grupo Expressões Humanas, que existe desde 1990, né? Então, nós já tínhamos passeado durante esse processo todo do grupo, todos esses anos, por várias literaturas. Mário de Andrade, com Macunaíma, Guimarães Rosa, né, com Encantrago, Verde Rosa no Sertão. E Virginia Woolf foi um grande desafio para a gente, principalmente por ser a primeira vez que o grupo pegava uma literatura inglesa, né, para montar e trazer para a realidade do Brasil. O livro foi escrito em 1928, nós estamos no Brasil no ano de 2013, então como fazer esse texto de 1928 reverberar no cotidiano hoje do nosso mundo, né, da nossa cidade, da nossa sociedade. Então nós, a partir do momento que escolhemos o livro, nós mergulhamos para tirar dois focos principais que já no início da leitura ele já se mostrava presente, que era a questão de gênero, né, e a questão do papel da arte na sociedade. Então, a partir do momento da escolha desses dois viés, a gente foi aprofundando e foi montando o espetáculo, buscando começo, meio e fim, mais ou menos assim, sem ser tão cronológico, mas assim, buscando esse desenrolar da história dentro desses dois temas escolhidos. Essa transposição da literatura para a cena já é uma coisa que o Expressões vem trabalhando. E como a gente já estava com esse pique da outra montagem, a gente começou a desenvolver melhor em Orlando, só que dessa vez com a escolha de um processo colaborativo. Então, a dramaturgia era discutida entre todos, a direção, a atuação, tudo foi discutido entre todo mundo e foi se construindo aos poucos, a partir das salas de ensaio, a partir dos textos que a gente lia, a partir da própria obra, que a gente voltou inúmeras vezes para ler Virgínia, para ler a obra. Então, no início, ela parecia difícil de sair, parecia que a gente não queria começar essa gestação, mas depois a gente se deu conta de que Orlando já era em si um palco aberto, já era em si uma encenação. Bastava a gente abrir aquelas folhas, falar aquelas palavras da Virgínia, contar aquela história de Orlando, que ela já se diluía como música, já se diluía como poesia, já se diluía como interpretação, atuação, jogo dos atores. E ele foi ajudando na dramaturgia que a Irê e o Rafael foram construindo. Como o espetáculo retrata um período longo da história e ele muda muito de ambiente assim durante as 2 horas e pouco do espetáculo, isso trouxe uma diversidade sonora muito grande também. A gente teve que passear por diferentes gêneros, estilos musicais, e a gente tentou trazer isso, claro que adaptando para o instrumental que a gente podia utilizar, porque sou eu sozinho fazendo a trilha e a Ju ajuda em alguns momentos, mas é complicado. Então assim, e dentro das minhas limitações também enquanto músico, assim. Na peça, o que acontece, todos os 3 atores vivenciam Orlando. A primeira vez que eu entro como Orlando, ele já tem se transformado em mulher, então é um momento diferente da maturidade dele, mas continua sendo um grande investigador de si mesmo, da alma humana, a partir das experiências dele com a arte, com a passagem do tempo. Enfim, é muito mágico. Inclusive, o mais bonito desse tipo de processo, como a gente chama de processo colaborativo, onde todos os atores, junto com a direção, junto com a construção do texto e figurino, onde todos colaboram entre si, o que é interessante é que o espetáculo ele é um ser vivo já por si só e ele tem a possibilidade de ir se transformando também, juntamente com o público. Agora que esse público entra, que a gente percebe como é que as cenas estão chegando neles, que intenção a mais a gente precisa oferecer para que aquela cena funcione. Eu tenho sempre o Orlando como o andrógeno. Aí esse andrógeno, ele me faz, claro, eu sendo homem, me levar para um Orlando que eu tenho que afetar ele mais um pouco. Ele tem uma linha tão sutil de afetação,
que é esse o meu maior trabalho, o meu maior cuidado com este ser, com esse personagem Orlando. É dar a ele uma feminilidade que não seja uma feminilidade agressiva que um homem tem quando vai fazer uma mulher ou um andrógeno, ou um transexual, alguma coisa assim. Então ele é muito delicado. Os outros personagens são grandes brincadeiras. É tanto que na primeira parte do espetáculo, eu trabalhando Orlando, eu trabalho uma linha. Não, aqui eu sou Orlando, então parece que eu tenho uma entrega e uma ética maior no que se diz respeito até ao que o Stanislavski fazia de ética com o personagem, de apropriação daquele personagem, introjetar o personagem, que o outro eu não tenho, até mesmo porque as outras cenas, elas exigem até um distanciamento no que se diz respeito à dramaturgia, no que se diz respeito a chegar na plateia. Os outros personagens que eu faço, a Lady R, o Arquiduque, são personagens em que a gente já brinca, a gente já consegue jogar com a plateia. O que o próprio Orlando, ele se fecha mais, sabe? Ele é mais fechado. O Orlando, ele tem um mundo interior que os outros personagens não têm. E essa passagem de um ator para o outro traz essa transformação também. Porque eu, Marina, como pessoa e como profissional e como atriz, sou diferente do Murilo, da Ju. E isso a gente também foi, ao mesmo tempo que deixava Orlando como ele era, um ser diferente, um ser polêmico por sua transformação, uma pessoa que transgride o tempo, passa 300 anos. Esse ser, ao mesmo tempo, ele é mais de uma pessoa, eles são várias pessoas dentro dele, é o humano. Então, por isso que deu certo esse compartilhar de ser Orlando. Eu compartilhando com o Murilo, com a Ju, a gente compartilhando esse mesmo personagem, deu certo, deu força, deu vitalidade, fez Orlando nascer. Eu fico feliz hoje falando sobre isso, né? Depois que a gente estreia, depois que a gente tem o contato com o público, eu fico muito feliz com o resultado do trabalho, principalmente porque eu acho que todo o grupo está cada vez mais se apropriando